Olá a todos e todas, eu sou o professor Marcos Porto Freitas da Rocha, sou seu professor nessa disciplina PCA de Ações Sociais e Comunitárias. Nessa disciplina nós vamos trabalhar o método Ver, Julgar e Agir, onde nós iniciaremos pesquisas em ciências humanas. O método Ver, Julgar e Agir compreende o estudo de um determinado objeto, ver, a apresentação de críticas acerca desse objeto, que é a análise do objeto, julgar, e também a proposta de ação relacionada a essa temática, que seria, no nosso caso, lá na AP3, a produção de um projeto de ação relacionado à nossa temática. Nessa disciplina, Ações Sociais e Comunitárias, vamos seguir esses passos avaliando, através de 3 entregas, essa análise do ver, julgar e do agir, a partir da proposta de trabalho que avalia o estudo crítico de projetos sociais e ou comunitários de caráter sociocultural, inclusive educacional, adotados por entidades governamentais ou não governamentais nesse sentido. Como produto dessa pesquisa, vocês vão elaborar uma análise crítica de projetos que resultem em novas propostas de intervenção e auxílio em comunidades carentes, próximas à realidade em que vocês vivem. Sendo assim, o tema do nosso trabalho na AP1, ver, essa etapa pode ser descrita da seguinte forma: ver não é só um olhar sobre a realidade socioeconômica e política, mas um observar integral. Ao utilizar-se esse método, no caso a teologia, que é uma das ciências humanas, pretende ser hermenêutica, ou seja, ela não é simplesmente tradutora de uma tradição religiosa, mas ela faz uma proposta de atualização da atuação dessas religiosidades, no caso cristã, de Jesus de Nazaré em meio aos povos. A partir disso, o trabalho pode ser feito em grupos de até 5 integrantes ou individualmente. A proposta é a visitação do site do projeto Casa Amarela. Em tempos não pandêmicos, nós iríamos fazer uma visita guiada, eu levaria vocês até a Casa Amarela, que fica no aterro sanitário do Gramacho, ou próximo a ele, para vocês identificarem o que ocorre no projeto Casa Amarela, que na verdade é um projeto de acolhimento de crianças, fornecendo a elas ações socioeducativas, enquanto os seus pais estão fazendo a cata e coleta de materiais recicláveis no aterro sanitário. Então, você pode entrar em contato também com a Casa Amarela através dos telefones e e-mails disponíveis no site, que está no documento de orientação. Além disso, vocês podem também visitar outros projetos, como por exemplo o Omunga, fazendo a visitação do site, e a partir do que vocês observarem integralmente esses objetos, seja a Casa Amarela, seja o Omunga ou qualquer outro projeto de ação social comunitária, apresentar através de um texto escrito no padrão artigo acadêmico, utilizando-se de toda a metodologia, de todas as regras cabíveis num artigo acadêmico. Vocês vão apresentar o que vocês observaram disso. Vocês podem utilizar também como fundamentação teórica as monografias e trabalhos de conclusão de curso acerca de projetos sociais comunitários disponíveis no documento de orientação. Eu coloquei 4 links, que vocês podem ler os 4 ou alguns deles, para fundamentar a escrita de vocês no sentido de análise de projetos sociais, para ficar melhor, né, a fundamentação. Não esqueçam que todas as citações que vocês utilizarem na produção do seu texto acadêmico devem obedecer às regras as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e elas devem ser apresentadas, as suas fontes de citação, em notas de rodapé. Então você vai abrir uma nota de rodapé automática no seu editor de texto e vai escrever a referência conforme está na ABNT. Eu também coloquei disponível na biblioteca um documento de orientação de citações e referências, então vocês podem encontrar lá também. Geralmente as notas de rodapé são sobrenome do autor em caixa alta, letra maiúscula, e nome do autor, iniciais, letra maiúscula e as demais letras em minúsculo, título do livro ou obra em negrito, número da página de onde saiu a citação, e ano de publicação, local de publicação e etc.
Tem um exemplo disso no próprio documento de orientação, o Gardner e também o Vieira. Quero lembrar a todos vocês que qualquer plágio acadêmico, ou seja, cópia diretamente de algum artigo ou documento, a utilização de uma referência sem fonte, ou a mera citação sem referência, considera plágio acadêmico. O plágio acadêmico receberá nota 0, podendo, dependendo da gravidade, ser levado ao comitê de ética da universidade para ser analisado, e as sanções cabíveis do manual do aluno serão aplicadas. Nosso desafio como cientistas, da área de ciências humanas é aprender a escrever a partir daquilo que pesquisamos, aprender a escrever a partir daquilo que observamos em loco e etc. A maior parte do texto, então, desse teu trabalho precisa ser produzido pelos alunos. Mesmo que você faça citações, o ideal é que não seja uma colcha de retalhos cheio de citações, que você tenha efetivamente escrito com as suas palavras ou com as palavras do grupo. Então, se você fizer algum tipo de menção, pode, por exemplo, fazer uma citação indireta, reescrever aquilo que você leu em outro lugar com as suas palavras, sem, é claro, esquecer de fazer a devida referência ao texto original. Os critérios de avaliação vão julgar a coerência da resposta ao enunciado proposto, ou seja, que isso esteja relacionado com o tema que nós estamos propondo, capacidade argumentativa e clareza na exposição de ideias e conceitos, correção gramatical e utilização das normas na formatação do todo o trabalho, bem como a citação e as referências. Seria interessante que vocês produzissem o trabalho nesse sentido. Lembrando que, como é PCA, ele é a primeira parte de um grande trabalho que pode vir a se tornar, por exemplo, um TCC de vocês. Então, esse AP1 pode ser o primeiro capítulo do seu trabalho de conclusão de curso. E, de repente, se vocês gostarem da temática, a AP2 pode ser o segundo capítulo e a AP3 o último capítulo do seu CCC. Com isso, vocês estão adiantando a produção acadêmica de vocês nessa área. Podem utilizar também esse trabalho para depois fazerem propostas de publicação em eventos acadêmicos, onde vocês podem angariar certificações para inserir no currículo Lattes de vocês, e isso vai acrescentar a vida acadêmica de vocês. Nós temos as referências no nosso documento de orientação, e vocês podem me procurar nas minhas mensagens ou através até do fórum de discussão para a gente debater sobre essa temática, que seria muito importante para nós. Eu estou à disposição de vocês e volto a dizer, eu sou o professor Marcos Porto, vou acompanhar vocês durante todo esse semestre. Um grande abraço.